Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão aí nos acompanhando pela internet, ou ao vivo ou gravado. Eu sou o João Paulo, estamos aqui de novo, depois de um tempo aí meio de relax, voltando com nossas entrevistas aqui na TV Del Rey, nos blogs de São João del Rey, também no nosso perfil no Facebook, João Paulo Guimarães, e também no TV Del Rey SJDR, que também já está lá com mais de 3.000 amigos, né? E cada vez mais as pessoas estão encontrando esse perfil no Facebook, juntamente com o perfil do João Paulo Guimarães, para saber dessas coisas interessantes que a gente traz aqui de São João del Rey. E hoje eu tenho uma satisfação enorme de trazer para vocês, de apresentar para vocês uma pessoa fantástica, que é o Vicente Silva. Quem é o Vicente Silva? O Vicente Silva é um dos guias turísticos mais populares de São João del Rei. Um homem que está aí nessa luta desde a sua meninice, né? E faz isso com muita paixão. Ele tem um vasto conhecimento da cultura de São João del Rei, procura aprofundar isso de várias formas e sempre encanta aqueles turistas que aqui vêm, né? E se deslumbram com a riqueza da cultura de São João del Rei, mas muito também pela empolgação do Vicente, né? O Vicente é uma referência para a gente no ramo turístico aqui em São João del Rei, e é um prazer trazê-lo aqui. E vocês vão poder conhecer essa figura maravilhosa que é o Vicente. Esse papo aqui, se durar 1 hora, é pouco, mas vamos ver se a gente consegue explorar o Vicente nesse intervalo de tempo, para vocês terem a satisfação de ter essa pessoa como uma futura, né, pessoa amiga, e poder desfrutar dessa grande pessoa que é o Vicente. Vicente, é um prazer tê-lo aqui com a gente na TV Del Rey. Bom dia a todos aí, os que estão assistindo aí. Bom dia também. Obrigado por esse convite aí, né? Sempre nós estamos aí para bater um bom papo, né? Sempre se me convidou em vários assuntos aqui da cidade. Então, estamos aqui para bater um papo sobre, não só para a minha pessoa, também sobre essa cidade maravilhosa que chama São João del Rei, né? Cidade da cultura, cidade de onde os sinos falam, a cidade onde que você anda cada dia, ela tem algo a mostrar, né? Não só pelos turistas que vêm visitar a nossa cidade, que fica encantado também pela beleza dessa cidade, e as nossas igrejas, que são uma das mais bonitas de Minas Gerais. Conheço toda essa região aqui de Minas Gerais, mas o nosso acervo turístico aqui é um dos mais bonitos. Falta explorar, falta pessoas, né, cabíveis para estar aí nos ajudando aí nesse setor turístico. O Vicente, ele tem uma característica muito peculiar, que é dele, né? Ele é uma pessoa muito estudada, né, a filosofia, e também é um evangélico, né? Eu sou evangélico. Um evangélico. E também um apreciador, né, da cultura oculta, né, da maçonaria. Então ele procura, muitas das vezes, estando como turista, um senhor, uma pessoa mais instruída, de uma certa forma, ele tenta identificar, né, alguns sinais, alguns símbolos, alguma conotação maçônica dentro das construções, né, de São João del Rei. E isso é muito interessante, porque isso é dele, é do Vicente, né? Você não vai encontrar isso em outros guias em São João del Rei. Mas, Vicente, antes da gente entrar nessas peculiaridades, inclusive você, às vezes eu estou andando com você na rua, você para e me mostra uma tampa de ferro no chão e fala assim: João, olha aqui. Eu falei: o que é isso? Isso aqui, São João del Rei foi a primeira cidade de Minas que teve esgoto, olha aqui, tá vendo? Isso aqui, então, são coisas dele, né? E nós vamos falar sobre isso também. Mas, Vicente, como é que foi que você está com quantos anos? Hoje estou com 50 anos. 50 anos, casado, pai de família, e viveu do turismo, né? Viveu do turismo, né? Basicamente estou com 30 anos já na área do turismo. O turismo, quando você começou, em São João del Rei era de um jeito. Hoje o São João del Rei já ganhou uma densidade maior, né? Você acha que antigamente era mais difícil, ou agora está mais difícil, o turismo está mais arredio, né? O que aconteceu nesses tempos para cá? Você acha que houve São João del Rei conseguiu se despertar para essa vocação sua? Não, uns 20 anos atrás existia uma classe de turista na cidade. Depois da morte do nosso presidente, Tancredo Neves,
aumentou o turismo na cidade, mas de uns 5 anos para cá, São João del Rei já não está mais sendo visitado e visto como aquela cidade que tinha a oferecer. Então nós temos aqui, a cidade está faltando um bom secretário de turismo, para que possa ajudar informações turísticas. Não tem nenhuma indicação, placas assim indicando os setores. E os turistas reclamam muito na cidade que possa oferecer sim, mais coisas. Por exemplo, as igrejas que estão aqui, que oferecem a parte cultural. Nós encontramos aqui a igreja de São Francisco, que ela está aberta o dia todo. Agora, o ano passado, a igreja do Sol do Carmo também começou a abrir as portas. Isso aí melhorou um pouco o turismo, porque o turista chega aqui na cidade, ele chega para hospedar, chega de manhã, toma um café, ele quer sair para conhecer os pontos turísticos, e está tudo fechado, às vezes alguns museus, a igreja. Aí a pergunta era, por quê? Por que está fechado? Isso é de segunda a segunda? Isso é de segunda a segunda. Agora, nós temos reuniões aí na parte que envolve essa abertura das igrejas, está melhorando, mas precisa melhorar muito mais, porque você vai na cidade vizinha aqui de Tiradentes, todas as igrejas estão abertas. Então, o turista fica mais tempo em Tiradentes do que São João del Rei. O turista aqui, ele às vezes passa 1 a 2 horas aqui e fica o resto do dia em Tiradentes. Qual a razão? Será que Tiradentes tem mais pontos turísticos daqui? Não, aqui tem muito mais para conhecer. Mas falta o quê? O setor de turismo divulgar, porque a nossa cidade ela é pouco divulgada. Não adianta fazer uma divulgação só regional, ela tem que ser a nível nacional. O turista nosso aqui ele não é um turista de Minas Gerais, é um turista de São Paulo, Rio e os outros estados. Recebemos turistas da região de Minas Gerais, mas são poucos na quantidade que vem de outros estados. E o número de turistas estrangeiros, né, que tem São João del Rei como foco, não como passagem, assim, que vem? Olha, o turista estrangeiro aqui só de passagem, não tem, são poucos que hospedam aqui. Alguns dos turistas estrangeiros vêm com os guias já do Rio, de São Paulo, já vêm com guia intérprete. Costuma alguns não virem com o intérprete e chegar aqui e procurar o nosso trabalho. Mas tem que melhorar mais isso nessa parte. Você falou uma coisa interessante, que o fato do Tancredo, né, ter sido uma referência na época da democratização e o falecimento dele, aquele trauma todo, São João del Rei ganhou um sopro, né? As pessoas vinham muito aqui nessa época e o objetivo era quase visitar mesmo o túmulo do Tancredo, o Solar dos Neves, né? Teve uma época que o roteiro turístico aqui era isso, né? Sair de São Francisco para a igreja do Solar dos Neves, de São Francisco para o Largo do Rosário. Só. Porque as agências de turismo fecham um pacote e elas colocam ali o roteiro, a visitação de toda a cidade histórica. Então, através daquele roteiro, está escrito assim: visita a igreja de São Francisco, o túmulo Tancredo Neves, Solar dos Neves e a praça ali. E entra no ônibus, vai para Tiradentes. Visita também alguns pontos de Tiradentes, de tarde, indo para Belo Horizonte, chegando às 10 horas em Belo Horizonte, hospedando para visitar os pontos turísticos. Então, as agências só fazem esse roteiro corrido. Agora, são poucas agências. O apelo que São João del Rei tinha estava relacionado à questão do Tancredo. Né? A questão do Tancredo. Isso ficou durante quase uns 20 anos. Os 20 anos o turismo aí ficou bom mesmo, que os 2 anos depois da morte do Tancredo Neves, a quantidade de ônibus que chegava na cidade, a cidade não tinha suporte para suportar assim, o restaurante, hotel, não. E nem se programou para isso, né? Nem se preparou para criar uma estrutura para pegar, né? Vamos pegar o bonde andando, pegar o cavalo passando montado e vamos pegar isso aí. Isso. A cidade não se atentou para esse fato. É verdade. Então, depois foi caindo, de uns 15 anos para cá, foi caindo, as agências foram diminuindo. Hoje, quem está aí na atuação aí são poucas agências que mandam turismo para cá. E tem o turista estudante, que às vezes são os professores da região de Minas Gerais, alguns de São Paulo,
que faz monta um grupo de estudantes que está trabalhando naquela área específica, porque nós temos aqui áreas de trabalhar em Minas Gerais, principalmente São Del Rey. Tem professores que montam um grupo que é trabalhar sobre quinhentismo. O que retrata quinhentismo? Quinhentismo, século, período que quando o Brasil foi descoberto, que o Brasil tinha, que estava sendo explorado aqui, que os portugueses começaram a explorar aqui com a matéria-prima. Depois veio o seiscentismo, 1600, depois setecentismo, porque o Brasil foi descoberto no ano de 1500, retratou o quinhentismo. Minas Gerais foi descoberto 200 anos depois, chamado setecentismo, século XVIII, 1700. Então, 200 anos depois da descoberta do Brasil, é que veio os portugueses entrar para o interior do Brasil, no sertão, que hoje é chamado Minas Gerais, à procura das pedras preciosas. Eles não encontraram as pedras preciosas, mas encontrou o ouro. O ouro foi encontrado por acaso. O nosso córrego do Lenheiro, ali onde tem as duas pontes do século XVIII, os paulistas passaram com os cavalos ali, foi dar água ao cavalo. O cavalo bebendo água arrancou o capim. A raiz do capim estava cheia de pepita de ouro. Aí verificou-se que os córregos em Minas Gerais, lavando a terra dentro, a chamava ouro de aluvião. Já não tinha um trabalho pesado, é só pegar, encher a bateia de terra, lavava ali, apurava-se ouro. E as raízes das árvores, também aquela terra ali amarelada, estava cheia de ouro. Depois, o segundo ouro encontrado na nossa região foi nas montanhas. O cascalho, que é aqui em São Del Rey, e ouro preto, numa pedra preta. Um minerador encontrou uma pedra bonita, deu de presente para o governador de Minas Gerais, naquela época lá na capital mineira, que era Vila Rica. E esse governador colocou essa pedra preta em cima da mesa, um dia ela caiu, lascou e encontrou aquele metal amarelo. Aí verificou que era ouro, chamado ouro preto, ouro encontrado na pedra preta. Então, Minas Gerais, as cidades mais antigas, que incluindo hoje chamada cidade histórica, ela cresceu em volta de Mariana, Ouro Preto, Congonhas do Campo, São Del Rey e Tiradentes, chamada cidade histórica hoje. E com isso, cresceu a cidade e nós temos as belíssimas igrejas construídas no período chamado setecentismo. Apogeu do ouro, declínio, derrame. Então tem muitos professores que montam um grupo de estudantes e nós damos aula dentro das igrejas nesse período. Agora vem grupos de ensino médio. Já o ensino médio, que é um grupo que é o período que é barroco, rococó e arcadismo. Você sabia, João, que o único estado do Brasil é o estado de Minas Gerais, que na literatura do século XVIII nós temos o arcadismo. Muitas pessoas, ao ler alguns livros literários do período do século XVIII, chamado arcadismo. Aí algumas pessoas comentam assim, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Inácio José de Alvarenga Peixoto, que são os três mineiros da literatura do século XVIII, mas não sabe de onde veio essa palavra arcadismo. Se você procurar o significado dela, muitas pessoas pensam, vem da língua alemã, vem do francês, vem do inglês? Não. O arcadismo vem da cidade de Arcádia. Arcádia é uma cidade, o arcadismo vem da cidade de Corinto. Corinto é uma cidade da Grécia. Quem nascia em Corinto eram os coríntios. Pode analisar que na Bíblia Sagrada do Novo Testamento tem a primeira carta aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios. Então quem nascia em Corinto eram os coríntios. E na cidade de Corinto tem uma praça chamada Arcádia, dos arcadianos, da alta sociedade grega. Quando saíam aqueles homens para filosofar, falar de grandes coisas, as pessoas perguntavam assim, quem são esses homens? Por que eles falam de tantas coisas, grandeza? De onde vem tal conhecimento? Quando o Império Romano veio dominar o mundo, o Império Romano dominou a alta cultura grega e pegaram esses homens mais inteligentes gregos e levou para dentro de Roma. Os gregos chegaram em Roma, eles tinham uma escola que era conhecida na Grécia, chamada Escola Arcádia, que vem da cultura da coluna jônica. A coluna jônica representa sabedoria e ciência. Então, quando os gregos chegaram em Roma, eles deram aula de cultura, que é a ciência, astrologia, arte, matemática e filosofia. Aí veio a cultura grega, ficou conhecida hoje e é conhecida hoje como berço do conhecimento europeu. Porque as faculdades que vieram depois, os três estudantes mineiros, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa e Inácio José de Alvarenga Peixoto, estudou na faculdade em Coimbra. Já dentro da faculdade ensinava arcadismo, filosofia. Veio esses três estudaram. Quando chegaram aqui no período do século XVIII, eles fundaram a escola Arcádia Ultramariana. Aí veio o arcadismo. Só que os mineiros, esses três grandes homens, eles filosofaram diferente dos gregos. O Tomás Antônio Gonzaga e mais os seus dois amigos baseou como um bom pastor
e o lado feminino da mulher como ovelha. Tanto que Tomás Antônio Gonzaga, quando veio para a capital mineira, ele se formou em ouvidor advogado. Quando ele andando na capital mineira, existiu naquela época uma mulher, uma moça muito bonita, Marília Doroteia. Ele apaixonou por ela. Ele tentava conquistar o amor, isso está no romance, na literatura do arcadismo. Um dia ele viu ela tomando água no chafariz, ele desceu correndo à sua casa e aproximou dela e disse assim: Marília, eu sou bom pastor, eu tenho muitas ovelhas, tu és a única ovelha que falta no meu pasto. Marília, oh Marília, já bebi água de chafariz, de rios e de fontes, nunca matou minha sede. Oh Marília, somente um beijo teu poderia matar a sede da paixão que eu tenho por ti. Ela não era uma pessoa muito inteligente, ela respondeu à autora, ela disse, porque ele começou a tentar conquistar, dizendo assim, eu sou bom pastor e tenho muitas ovelhas, quer dizer, eu tenho muitas namoradas. Tu és a única ovelha que falta no meu domínio, no meu controle. Ela disse assim, Tomás, Tomás, por onde tu andaste, já secaste as fontes, os córregos e os rios, porém, Tomás, meus lábios secaram-se. Então isso que eu estou falando aqui é literatura do século XVIII chamado arcadismo. Porque o barroco surgiu na Europa, principalmente na França, depois a Itália, passou para Portugal. Mas chegando os grandes canteiros, quando se fala canteiros, é pedreiros. Quando se fala pedreiro, maçom. Maçom, a palavra maçom significa pedreiro, canteiro, pessoas aptas que sabiam trabalhar tanto na pedra ou em madeira. Então, nossas igrejas na arte aqui foram esculpidas pelos canteiros, que é o mesmo significado, maçom, pedreiro. Então, eles introduziram na arte a cultura de conhecimento, do autoconhecimento, e nosso barroco aqui é retratando toda a Europa. Que se nosso barroco fosse falar do Brasil, 3 coisas estariam na arte hoje nas nossas igrejas, se fosse falar do Brasil. A fauna, a flora e o índio. Não temos isso. Mas na igreja nós temos estilo grego, chinês, árabe, romano e judaico. Só um pouco eu falei para vocês de as turmas dos grupos que chegam, os turistas. O tipo de turista que nós recebemos em Minas Gerais são onde eu rei. Só essa categoria. Agora, fora do colégio do ensino médio, aí vem um turista comum que quer conhecer alguns pontos, nós trabalhamos. E como você comentou, existe no meio do grupo, que vem às vezes 8, 10 pessoas, às vezes 20 casais, que às vezes nesse grupo é maçom. Aí o maçom chega e fala assim, eu quero saber um símbolo aqui, não tem alguma coisa não? Eu falei assim, o senhor é maçom? Tá, tudo bem, então vamos trabalhar com o senhor, eu posso trabalhar com outra maneira. Aí eu vou começando a trabalhar com símbolo desde o período que aconteceu na Revolução Francesa, no período todo. Ele falou, você é maçom? Não, não sou maçom, mas você pegou esse conhecimento. Eu sou uma pessoa que eu sou assim, eu sou curioso. Então, se cair livro na minha mão, eu vou devorar. Vou devorar, eu vou comer, eu vou guardar, coloco dentro do meu conhecimento. Então, eu sou uma pessoa preparada, estou preparado para atender todo o nível de turista. Como você comentou aqui. Se é do ensino médio, Barroco Rococó, está aqui. Se é da 8ª série, Brasil Colônia, 6 centímetros, 70 centímetros. Se é o maçom que quer conhecer o símbolo deles aqui, eu vou falar e vou explicar. Não que eu estou defamando eles, mas no sentido que eles vão, através da arte, conhecer por que eles deixaram aqui. Nada é feito por acaso. Tudo que é feito na arte, alguém fez e deixou essa explicação. Para vocês verem o que eu estava dizendo para vocês, né? O Vicente, ele encanta, ele empolga, né? Ele deu uma aula aqui, eu fiquei, né, só ouvindo. Como é que eu vou interromper, né? Uma pessoa falando assim com tanta paixão. E tem também, olha, o Vicente, São João del Rei é uma cidade que hoje é quase polo, né? Porque hoje criaram circuitos turísticos, né? Vê esse lance da Estrada Real, que nasceu aqui, né? Nasceu aqui, é verdade. E tal, essa ideia. E estava presente, né? Nós tivemos um programa na TV, Isso. o Estúdio da TV produziu todo um contexto para que essa ideia brotasse, né? E aí, desse complexo turístico que é a Estrada Real, que é uma vastidão, né? Um caminho longo, mais de 1000 quilômetros, então criaram-se a necessidade de criar subcircuitos, né? Aí Minas Gerais foi dividida em subcircuitos, né? Circuitos menores. Então, por exemplo, aqui na nossa região, acho que nós somos até o polo, né, que é o circuito dos Inconfidentes, né, está muito ligado à ideia da Inconfidência Mineira. E nós temos Ouro Preto,
não está dentro da trilha dos Inconfidentes. É trilha... Já é da Estrada Real. Trilha da Estrada Real. Porque daqui das cidades, da nossa região aqui, próxima a Recife a Costa, Trilha do Ouro, saíram 8 grandes homens. acho que a Trilha do Ouro, a Trilha do Ouro, do Preto, do Branco. Tem. Né? Aqui a Trilha dos Inconfidentes. Então são trilhas, baseado na trilha que era a Estrada Real. A Estrada Real se dividiu em várias trilhas, e essas trilhas foram ganhando nomes para criar pacotes turísticos em torno disso. E São João del Rei ficou dentro do contexto da Trilha dos Inconfidentes. São João del Rei, Tiradentes, Rezende Costa, que era o Inconfidente. Né? Pai e filho. Então, daquele pessoal que foi condenado na época da Inconfidência Mineira, né, quando teve a conjuração, né, os autos da Devassa, né, a maioria dos Inconfidentes pertenciam à comarca do Rio das Mortes, que era uma grande comarca, né? Porque era uma comarca enorme. Em 1710 criou-se a companhia de São Paulo e Minas Gerais. São João del Rei recebeu o título de comarca. As terras de São João del Rei, em direção a São Paulo, até Guaratinguetá, um dia pertenceu ao São João del Rei. Em direção ao Rio de Janeiro, Juiz de Fora. Belo Horizonte, que era o antigo Curral del Rei. Então, todas as coisas que aconteciam nessas terras, tudo era decidido aqui em São João del Rei. Tanto que, se você pegar um documento, os autos de Devassa dizendo assim, Fazenda do Pombal, onde nasceu Joaquim José da Silva Xavier, comarca de São João del Rei. Hoje, pelos vereadores, cidades próximas à fazenda, briga-se, no sentido da palavra, Tiradentes é tiradentino, Tiradentes é sanjoanense, Tiradentes é ritacolense. Então, na realidade, pelos documentos, São João del Rei nasceu na comarca de São João del Rei. Agora, nós podemos dividir o Tiradentes por Itápolis, por Tiradentes, porque são cidades vizinhas. Ele é nosso, foi um grande herói, foi um grande homem que lutou para tentar separar o Brasil de Portugal, não foi para frente, mas o sonho dele, em 1792, aconteceu 30 anos depois, porque em 1822, Dom Pedro I grita independência ou morte. Então, o sonho que ele disse que queria separar o Brasil de Portugal, aconteceu 30 anos depois da morte dele. Se você pegar 1792, 1822, dá exatamente 30 anos. E existe, por parte dessas excursões de alunos, assim, esse interesse pela questão da Inconfidência Mineira? São João del Rei consegue ser identificado dentro do contexto histórico como algo sugestivo para trabalhar esse tipo de assunto? Ou isso fica restrito ao Ouro Preto? Não, o São João del Rei é muito procurado nesse sentido. Eu sou um estudante que nós sentamos numa praça ou dentro da igreja, porque quando eu trabalho com um grupo de estudantes, a maior quantidade é 80 estudantes. São 2 ônibus. Vem professor de literatura, professores da arte, professores de geografia, professor de história, de universitários. E eu não tenho nível universitário, só tenho o 2º grau. Mas ele disse, Vicente, eu quero você porque eu gosto de trabalhar com você, porque você passa essa informação. Nós gostamos. Então, há uns 10 anos atrás, eu não estava preparado para trabalhar com pessoas do nível desse. Mas aí eu comecei a estudar por mim mesmo. Aí você vai perguntar se você fez a universidade? Não. Eu procurei eu mesmo estudar, ler livros e procurar informação. Depois que veio a internet, então, aí que melhorou mais a minha procura. Então, se eu estava com dúvida numa coisa, eu procurava. Então, aí até chegou um ponto que o professor, quando eu chegava aqui, falou assim, eu não preciso de você, porque eu já sei falar a informação. Eu falei, mas um dia eu vou fazer o senhor sentar dentro da igreja e vou passar essa informação. Você espera. Então, aconteceu um dia que ele veio com um grupo de universitários de história. Eu falei, professor, chegou a minha vez agora, por favor, o senhor pode ocupar aquela cadeira vazia ali, só senta agora, que agora eu vou passar toda a informação. Eu dei uma explanação de 2 horas e meia dentro da igreja de São Francisco, que o professor levantou, chorou, me abraçou, falou assim, meu filho, eu vou te dar um abraço aqui chorando, porque você nunca estudou, ou fez uma universidade, mas você é o autodidata. Meus parabéns, todo mundo levantou, bateu o pau para mim. Eu falei assim, não preciso mais vir aqui não, agora meus grupos vão vir aqui, porque eu já tenho uma pessoa de confiança. Bacana. Me fala uma coisa, como é que é esse trabalho com a agência? Porque tem aquele a granel, né? Como é que é? Você vai pegar, porque geralmente você encontra o Vicente ali na Ponte do Rosário, ali perto do Largo do Carmo, não, do Largo do Rosário, às vezes ali no Largo São Francisco, é onde os turistas estão passando.
né? Isso é como se fosse assim, um ponto de ônibus, ou um ponto de táxi dos dias. Isso fica ali à espera de clientes. Às vezes aparece um carro particular, né, Com e aí você, com a famílias, família e tal, e você só oferece um serviço. Não é esse assim? serviço. Mas na maioria das vezes vocês têm assim, um grupo de agências, né, que já tem Uma um boa esquema, clientela, um né? esquema. Porque as agências ligam para mim e falam assim, ó, preciso do seu trabalho aí em 3 dias, eu estou vindo com grupos assim, procurar o significado, eu quero explorar esse período. Porque tem um período aqui chamado quinhentismo, uma das grandes coisas que o São Joanense passa nas ruas, nas casas, olha e não sabe o significado. Por que colocar uma janela de vidro para o lado de fora da casa e colocar a janela de madeira para o lado de dentro? Da onde vem essa cultura? Por que destacar o vidro? No período do século XVIII, o Brasil não produzia vidro, não tinha empresa aqui, não tinha indústria de produzir vidro. A Europa já estava avançado nisso. Se você analisar bem, quando o Brasil foi descoberto no ano de 1500, aqui a Europa já tinha 1500 anos de existência como nação, com pessoas, tinha roupa, tinha outras coisas, já estava avançado. O Brasil não era um bebê. Quando os portugueses começaram a fazer casarões de 2 andares aqui, eles procuraram fazer o mesmo estilo do país de Portugal. Mas por que destacar se colocar o vidro para o lado de fora e a janela de madeira para o lado de dentro? Qual a razão disso? O certo seria a madeira A para madeira fora. protegia o vidro, porque se quebrar um vidro aqui, se passa um menino naquela época quebrar um vidro, de onde vai buscar outro vidro? O vidro era importado. As coisas que vinham da Europa era tudo o quê? Nas caravelas. E chegar em Paraty, em lombo de burro. Qual seria uma viagem daqui até Paraty em lombo de burro? Trazendo vidros. Trazendo vidros e outras coisas. Então, a importância disso, eu tentei procurar aqui em São André e ninguém me informou. Entrei na internet e fiz a pesquisa, agora já sei. Na Europa, colocar o vidro do lado de fora da casa é porque é um clima frio e também tem neve. A neve bate no vidro, depois ela, com o tempo, ela escorre, tudo bem. E protege a madeira. E a janela lá de dentro fica a casa quente. Mas o Brasil é diferente de lá. O Brasil não tem o mesmo clima da Europa. Aqui não. Quanto mais janela de vidro você colocava na sua casa, mais você demonstra para o seu vizinho que você tem posse social. Então você pode notar que da Igreja do Rosário até a Igreja Nossa Senhora do Carmo, nós temos belíssimos casarões. Nós temos 3. Solados Neves, destacando pela quantidade de janela. O Doutor Lustosa, de 2 andares, destacando pela janela. E um, que é a Secretaria da Universidade. Aquele casarão de 2 andares, que é o casarão maior de São André, de 2 andares, que tem maior quantidade de janela de vidro. Quem morou ali mostrou para os outros vizinhos que ele tem posse, posição social, porque o vidro era caro. Então, são os detalhes assim que nós passamos para os grupos que estudam o período setecentismo, 1700, e o povo são-joanense passa. Alguns costumam pegar uma carona, ouvir e falar assim: nossa, eu não sabia disso, que bonito. Aquele detalhe que um dia eu te chamei a atenção, eu falei assim: ô João, você já notou o chão aqui da rua do Rosário até a Igreja do Sol do Carmo? Que são 2 calçadas e tem escrito aqui em francês Service des Eaux. Aquele me chamou a atenção, eu procurar saber qual a razão. Por que está escrito em francês? O que seria aquilo? Aí veio um professor do Rio de Janeiro e falou assim: vou te ensinar isso. A primeira cidade no mundo a ter tecnologia de água dentro de casa foi Paris, França. Eles conseguiram produzir lá uma máquina com pressão de colocar água e colocou água dentro de casa, pia, chuveiro, tudo. Então, a primeira cidade no mundo. Já que a família de Dom João VI estava no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro já era a capital do Brasil, Dom João VI mandou colocar essa tecnologia para ele. Então, a primeira cidade no Brasil ter água, Rio de Janeiro, o Arco da Lapa ali, onde passa o bondinho de Santa Teresa, os franceses tiveram em 1818 ali, começou a colocar água no Rio de Janeiro para as pessoas. Então, os cariocas começaram a ter água, chuveiro, pia, etc. Quem tinha dinheiro mandou colocar. Quem não tinha, continuou carregando água no ombro. E Dom João VI gostava muito aqui de São Del Rei, da família, vinha hospedar aqui. Então, ele mandou introduzir também água para ele. Os ricos da época aproveitou, mandou colocar. Então, ali por baixo daquela calçada passa um cano de água. Service des Eaux em francês significa serviço de água e esgoto. São João del Rei foi a única cidade mineira. Nem São Paulo, nem a primeira vila do Brasil, São Vicente, não teve água. E São João del Rei tinha água. Nem a capital mineira, Vila Rica, que é Ouro Preto hoje, não tinha água. São João del Rei tinha água. Você imagina isso no século XVIII, as pessoas ter chuveiro, pia, banheiro, etc. E aquelas outras? Ela teria uma curiosidade. Deixa eu conhecer a sua casa. Deixa eu ver, como é que é uma pia? O que é tomar banho de chuveiro?
Eu fico pensando nisso, esse é o meu pensamento. Então, a evolução do São João do Rei. São João do Rei Uma água sempre... quente, né? Porque tinha Uma água ali quente, o isso. fogão de lenha que passava serpentina. Então, São João do Rei sempre está na frente, assim, das outras cidades mineiras. E na época da Revolução Industrial, São João do Rei também teve uma participação, né? Já visto que aqui em São João do Rei, nós tivemos aqui, deixa eu mudar esse branco, vamos ver se a gente consegue alterar essa cor nossa aqui, tá danado. Isso aí é macetezinho de produtor. A Revolução Industrial, né, que foi Na na Inglaterra. Inglaterra, no século XIX, né? Isso, São João do Rei, 1850. São João do Rei também ficou dentro do contexto, né? Apesar de ser uma cidade considerada histórica por causa do ouro, mas ela quis ter esse lado cosmopolita, né? Esse lado de vanguarda, né? E aí trouxeram várias indústrias para cá, né? Porque a Estrada de Ferro aqui foi inaugurada aqui em 1881, 31 anos depois da Revolução Industrial na Inglaterra. Que a primeira estrada de ferro foi a Manchester, a Liverpool. Um homem conseguiu inventar uma máquina que corria sobre os trilhos que atingiu 30 km por hora. Mas os ingleses achavam que o homem, andando sobre uma máquina, contato com ar, poderia morrer. Olha o pensamento europeu. Mas depois eles viram que não. Então essa máquina venceu o obstáculo do ser humano. Então o ser humano falou assim, podemos andar assim, tranquilo. E depois que em 1881, Dom Pedro II inaugurou. O interessante, se você pegar todo o trajeto de São João del Rei até o Rio de Janeiro, a estrada de ferro veio lá do Rio de Janeiro, subiu a serra de Petrópolis, Teresópolis, veio até Juiz de Fora, Barbacena veio para cá. Ela poderia ter continuado até a capital mineira, Ouro Preto. Por que ela veio em direção a São João del Rei? Parece que São João del Rei não estava dentro do eixo. Né? Essa estrada oeste de Minas, ela tinha um ramal, ela tinha uma extensão que ela não passava por São João del Rei. E as empresas, os empresários na época, os industriais na época, São João del Rei é uma cidade entreposto comercial, né? Uma cidade de muito vulto dentro do contexto. Então, na época, houve a necessidade de criar esse ramal, né? Daqui de São João del Rei até Sítio, né? Que é Barbacena. Porque São João del Rei não estava dentro da... Então, São João del Rei criou, né? Foi como se fosse assim, um dos pontos de partida. Tanto que nós temos um acervo fantástico aqui, né? Com oficinas e tal. Então, parece que daqui nascia um dos principais centros de distribuição de mercadoria no interior de Minas. Porque aqui não era passagem. Aqui era início de rota. Né? Era início de rota. Uma pena que os políticos acabaram com a nossa estrada de ferro. Porque se tivesse esse trecho até Rio de Janeiro, não seria um dos grandes passeios, você pegando um trenzinho lá no Rio de Janeiro, subindo a serra, vindo de fora, Barbacena, e chegava aqui com turista. Não seria um trajeto assim? Vamos falar agora de infraestrutura. São João del Rei hoje, em termos de infraestrutura, está atendendo? Porque você fala muito isso aqui no começo, né? O turista vem aqui, fica meio carente, que vai na igreja está fechada, vai... Quer dizer, o centro histórico de São João del Rei, de uma certa forma, é o centro comercial também da cidade. Né? A pessoa vai lá comprar eletrodoméstico, vai lá comprar remédio, né? Roupa, calçado, está tudo ali. Né? O centro histórico. O centro histórico ainda é o centro comercial. Né? Era antes, ainda continua sendo. Mas é um centro comercial voltado para o consumo interno, consumo doméstico aqui, as necessidades básicas dos moradores de São João del Rei. Não é aquele comércio voltado para o turista. Né? O turista, quando ele quiser comprar uma coisa que está no centro histórico, ele vai comprar na cidade dele, lá no centro comercial da cidade dele. Aqui ele vem comprar outro tipo de serviço. Né? Ele vem comprar cultura, vem comprar conhecimento, uma gastronomia, né? Uma boa hospedagem, né? Um ambiente propício para você poder meditar, procurar, viajar na história. Né? Então, se ele sair desse centro histórico do São João del Rei, pelo menos nos dias de semana, ele vai encontrar uma loja fazendo propaganda com som alto, ali, às vezes um palhaço na porta, tentando vender, né? Ou até o nosso rei, né? O nosso rei também está sempre aí, o Rei Momo, né?
fazendo esse trabalho de marketing para as empresas. Então você vê, né, os eletrodomésticos com os aparelhos ligados, né, aquele movimento de gente, quer dizer, você está num ambiente que você não quer quando se fala em turismo cultural, né? Então, como é que é isso? Como é que vocês lidam com isso? Aqui é assim, nos 5 dias úteis, o centro histórico de São João do Rei é um movimento enorme, porque a cidade cresceu muito, inchou. As ruas do centro histórico são ruas que foram construídas na época para carroças, né? Então aquele volume de carro ali, um esparramando, um apertando o outro. E quando chega fim de semana, esse comércio quer descansar, né? Porque o povo que compra nesse comércio também está querendo descansar, Certo. então vai visitar o centro histórico. Então, o centro histórico, na época, nos finais de semana, vira um deserto, tudo fechado. Até perigoso ser assaltado ali num domingo à tarde, porque nem policiamento às vezes tem. Fala um pouco sobre isso. Você que é um guia turístico. Porque os finais de semana, para nós trabalharmos aqui em São João do Rei, fica bom porque não tem aquela quantidade de carro como tem um dia comum, normal, né? Segunda, terça, quarta. Então nós procuramos uma coisa muito interessante que falta em São João do Rei, uma estrutura para parar os ônibus de turista. Os ônibus, porque não tem local. Nós tentamos achar algumas ruas para parar, porque os ônibus hoje não são mais aqueles ônibus antigamente. Os ônibus hoje têm ônibus de 2 andares, ônibus de 14 metros de comprimento, 4 de altura, até para ter uma dificuldade até de andar em algumas ruas, porque tem as árvores enormes, tem dificuldade de passar. Mas nós procuramos sempre um grupo de ônibus andar a pé na cidade, porque o bonito do turista ele andar a pé nas ruas. Para conhecer a cidade não adianta você conhecer dentro do carro, nem dentro do ônibus. Mas o ideal mesmo, o certo é você andar com o turista na rua bem devagar, parar nos pontos e mostrar. E nós procuramos sempre, no dia da semana que está o comércio aberto, não passar nos locais de comércio. Passar nas ruas onde estão os pontos turísticos. Mas se não der, passamos com grupos. Até tem um turista que conhece, o comércio aqui é diferente, tem uma cultura diferente, um rapaz com uma caixa de som ali falando ali, outro de carro, outro aqui, passa uma moto. É interessante a cultura de vocês aqui. Um jornal impresso na parede. O jornal impresso na parede, né? Eles param, olha, isso é interessante isso aqui, fala do dia a dia, fala da política aqui, fala do Brasil. Então, desperta uma parte do turista na cidade, que é diferente, né? Mas no setor turístico que eu quero falar aqui é que nós estamos precisando melhorar muito os nossos aí infraestrutura tem que melhorar muito. Ó, agora de uns 5 anos para cá nós já temos bons restaurantes self-service, temos bons hotéis, pousadas, cresceu bastante São João do Rei, pousadas que tinha poucos hotéis aqui. Isso é reflexo também, né, da demanda, né? Ninguém investe, a iniciativa privada não vem para fazer firula, não quer fazer agrado, ela quer ganhar dinheiro. Se está crescendo esse número de estabelecimentos é porque realmente a demanda está sendo... Antes, há uns 10 anos, 15 anos atrás, o turista vinha aqui para comer comida típica mineira, tipo restaurante à la carte, procurava pratos típico mineiro, feijão tropeiro, frango molho pardo, que demorava de 30 a 40 minutos sentado numa mesa esperando aquela comida. Hoje já não, o turista quer procurar um self-service, que chegou ali, ele olha, que quer comer, coloca no prato. Então, isso aí, São João do Rei melhorou esse aspecto de restaurante, melhorou muito. Até que os turistas chegam aqui e falam assim, boa comida, viu? Além de ter uma comida mineira ali também, com os pratos ali, mas melhorou muito a cidade. E geralmente você vem aqui com uma excursão, né, 3 ônibus, 2 ônibus. Como é que você chega num restaurante assim, sem avisar, né, e baixa ali com umas 70 pessoas de uma vez? Não, mas aí... Hoje tem que programar isso. A agência liga para mim, Vicente, eu estou indo com 70 pessoas, procura um restaurante para mim, faz uma reserva lá, verifica o preço. Aí o restaurante oferece 2 preços. Aquilo ou livre. Por exemplo, tem restaurante aqui em São João do Rei que faz um preço livre, R$20 por pessoa com sobremesa refrigerante, à vontade. Então, a agência tem essa opção. Se ele está com jovens aí de 18, 20 anos aí, então ele pode fechar no R$20 porque ele come bem. Então, aí o restaurante fecha, R$20 por pessoa. A agência vai pagar com ele lá.
Agora, eu quero no quilo. Aí vem com um estudante de 8, 10 anos, não, aí vai no quilo, porque come menos. Às vezes vem casais, não, eu quero fazer um pacote, eu quero livre. Porque nós temos restaurante aqui que tem, além de um self-service, tem churrasco. Então você paga mais um pouquinho, você paga R$ 22 a R$ 23 por pessoa. Mas está incluído a refeição, a sobremesa e o refrigerante. Então você tem essa opção. Aí se eu chego na cidade com esse grupo, esse restaurante já está reservado naquele horário, 1 hora, seja meio-dia, aquelas mesas ali estão tudo do grupo. Se tiver outras pessoas para entrar naquele restaurante ali, eles não vão poder ocupar naquele momento, que já está feita a reserva. Que a agência já ligou para mim, eu já fui lá, já marquei. Esse final de semana, que vem, essa próxima agora, eu já estou com 3 trabalhos, sexta, sábado, domingo. Então já está domingo, à meia-noite está saindo um grupo lá de Campinas, Universidade de Campinas, de História. Sair meia-noite lá, vai chegar aqui no domingo, por volta de 10 horas, eu vou ficar com eles o dia inteiro domingo. Já marquei o restaurante, já vi o hotel para eles, tudo. Então, quer dizer, além de ser um guia aqui para contar histórias, eu sou uma referência deles. Vicente, verifica o preço quanto está o trenzinho, quanto está a entrada, o que eu botei de gasto, verifica para mim. Aí eu falo, a igreja de São Francisco é R$ 2 por você entrar, o museu do Memorial Tancredo Neves, R$ 2 por pessoa. Você vai ter gasto aqui, vai ter gasto em Tiradentes na igreja lá. E o restaurante? Podemos almoçar em São João do Rei Tiradentes, ó, tem vários preços. Tiradentes é R$ 30 o quilo, São João do Rei está no 29, 28. Então a gente já está saindo lá, aquela pessoa responsável, sabendo já quanto que ela vai gastar na cidade. Eu passo tudo para ela. Me fala uma coisa. Quantos guias hoje estão atuando em São João do Rei, que são daqui de São João do Rei? E como é que vocês estão organizados dentro desse contexto? Você é autônomo, independente? Você está associado ao grupo? Você é agenciado por uma empresa? Não, eu sou autônomo, sou independente. Nós tínhamos uma associação aqui que não foi para frente. A associação não está inativa. Está inativa, só tem um nome só. Então procurei ficar eu mesmo trabalhando para mim mesmo, sem estar ligado em nenhuma agência, nada. E fiquei autônomo. Hoje eu sou chamado de freelance. Quer dizer, eu posso prestar serviço para qualquer grupo, qualquer agência. Há uns 15 anos atrás eu era guia exclusivo da CVC Turismo. Então eu só poderia trabalhar com a CVC. Às vezes ela me ocupava de pegar grupo lá em São Paulo, viajar para 5 dias aqui para a região de Minas Gerais, Ouro Preto, Mariana, Sabará, Diamantina, essas partes ali. Mas eu preferi ficar mesmo na minha cidade, porque é muito mais. Porque ser responsável por um grupo de 50 pessoas, 5 dias, não é fácil. Porque cada tem uma filosofia, cada cabeça é uma sua sentença. Né? Então, prefiro ficar aqui na minha cidade mesmo. E as agências me contatam. Você está precisando do seu trabalho para 2 dias, um dia, você poderia rodar a região aqui dos Inconfidentes, que é Prados, Resende Costa, Bichinho, que a gente vai contar toda a história da Inconfidência Mineira, como foi, por que foi criada essa cidade de Bichinho, por que Vitoriano Veloso. Então tudo tem uma história. Aí, e trabalho nessa parte. Então, mas eu queria que em São João do Rei tivesse uma estrutura de uma associação, como eu estou querendo filiar uma outra associação de bilíngues, porque já estou estudando para isso, porque a Copa do Mundo vem aí, Tiradentes virou subsede de Belo Horizonte, e por virar subsede, que significa que os hotéis de Tiradentes e São João do Rei vão receber turista. Então, nós vamos receber estrangeiros. Então, eu estou preparando para isso, estudando inglês, eu quero fazer também o francês e o espanhol, para ter uma ideia de melhorar mais o meu trabalho, porque aí vai ser uma diferença. Nós temos 25 guias na cidade. Na cidade de São João del Rei. Mas nenhum deles quer melhorar o seu conhecimento, não quer buscar fazer uma língua, seja o espanhol, seja o francês. A universidade ofereceu o curso para eles. Mas eles não estão interessados, porque a maioria deles fala assim, olha, eu só tenho o 4º ano primário, eu tenho dificuldade. Então, e realmente, para aprender uma outra língua, pelo menos você tem que ter o 2º grau. Porque é difícil, não é fácil falar assim, eu vou aprender uma língua em 2 anos, que não aprende não. Não é fácil, seja qualquer for outro idioma, inglês, francês, você tem que permanecer e buscar, além do que eu faço na cultura inglesa, o curso que eu estou fazendo, que é o CEIT, que é um bom curso, seja por qualquer, porque a cultura inglesa lançou esse curso e não só para os guias, como também para qualquer pessoa
envolvida no setor turístico, e eu estou aprendendo muito ali, melhorando mesmo, e aprendendo com turista, porque eu sou assim, João. Eu estou na minha cidade, parada numa ponte, sentada ali, ou numa rua, se passa um estrangeiro, eu fico de ouvido para saber que língua ele está falando. É curioso essa colocação, né, de que você falou que os guias em São João del Rei, a maioria tem curso primário, né? Primário. E, na verdade, o guia, quando ele se propõe a ser guia, ele vai dar uma aula de história, né? É verdade. E muitas das vezes você está pegando uma clientela que são pessoas já de meia idade, pessoas estudadas, pessoas com, né, com tempos de faculdade, conhecimento. Então fica meio paradoxal, né? Uma pessoa que não tem uma cultura acadêmica, né? Palestrar para uma pessoa acadêmica, né? Trazendo conhecimento extra, né, para alguém que já frequentou uma faculdade. Isso é muito curioso, é muito típico daqui, né? É típico daqui, São João del Rei. porque esses guias vão buscar na biblioteca conhecimento, lendo os livros de história e vai decorando. Cada vez vai decorando. Vem um professor de história, dá uma aula na igreja, ele aprende uma palavra e vai passando ali. Então, esses guias que são os guerreiros, eu posso dizer assim, porque eles não tiveram uma faculdade, mas eles procurou buscar conhecimento por ele mesmo, o chamado autodidata. Eu posso me considerar um autodidata. Às vezes eles passam alguma coisa também que é meio folclórico, né? Que às vezes está num contexto popular e não é encarado como científico. Às vezes isso também acaba entrando como cálculo da informação. Eu aprendi uns 10 anos para cá, porque às vezes eu falava muitas coisas que não batiam na história. Então, o professor, que eu agradeço muito, de Campinas, da Universidade de Campinas, ele falou comigo assim: Vicente, vou te ensinar uma coisa. O que for folclore, você separa. O que for história, onde tem um ponto, separa. Se tiver uma vírgula, você pode continuar. Então, são essas dicas que eu tive com muitos professores de universidade, que eu fiz posso dizer que durante o meu tempo de guia de turismo, aprendi com eles o dia a dia e melhorar mais o meu conhecimento, sem fazer uma universidade. Outra coisa curiosa também, né, é que, e aí eu me incluo dentro desse contexto, que você foi o primeiro, talvez, o primeiro que chegou para mim e falou assim: João, você tem uma produtora de vídeo, você produz muito conhecimento na área de cultura, você tem documentários importantes, você tem registro importante, né, das coisas de São João del Rei, né, do costume, da cultura, da arte, do folclore e da história. E isso que você tem é de muito interesse para o nosso turista, cliente que é o trabalho, né? Você podia selecionar algumas imagens aí, alguns pedaços, algumas partes desse documentário e fazer aí, né, um produto para que a gente possa oferecer isso para o turista. E a gente sentou junto na época, né? Você me ajudou a selecionar algumas coisas que tinham interesse para o turista. E o Estúdio JPV tem a TV Del Rey. A TV Del Rey nós temos aí um acervo fantástico, né? São 15 anos praticamente produzindo, né, conhecimento, produzindo documentários da história de São João del Rei. Você encontra isso na www.tvdelrey.com.br. Então o Vicente chegou para mim e falou: vamos fazer isso. Eu falei: vamos. E aí, a partir daí, nós conseguimos fazer, né, um produto que atendeu a expectativa de vocês, que vocês conseguiram ganhar dinheiro com isso, porque cada DVD que vocês colocavam na mão do sujeito, né, tinha uma participação para vocês. Mas o mais importante disso tudo é que vocês conseguiram criar um sistema de marketing para São João del Rei, né? No primeiro momento, o Estúdio JPV foi até solidário, né, fornecia as cópias, né, dava um preço de custo. Com o tempo, vocês mesmos foram se aperfeiçoando, conseguiram fazer as duplicações das cópias de vocês mesmos, até aumentando o ganho de vocês, né? E isso conseguiu fazer com que São João del Rei esparramasse essa cultura, né? Vocês, como guia, foram catalisadores, né, fermentadores dessa cultura nossa, né, esparramando esses DVDs. Se for olhar ao longo do tempo, isso aí já foi para mais de 100 mil. Foi, e muitas agências do Brasil todo, não só no Brasil, na Europa, tem os DVDs daqui. Quer dizer que DVDs, trabalho feito por você. Que você, além de ser um jornalista, uma boa pessoa aqui, que eu sempre estou aqui participando, sempre você está ajudando, conversando, tem essa grande amizade com você e tudo. O que você fez aqueles anos atrás, você deixou a marca na história, você registrou a tua história, não só no Brasil, mas fora também no exterior. Tem DVD seu lá fora, tem na Inglaterra, tem na Espanha, Portugal,
tem espalhado na Europa, está lá em português, mas tem DVD que você fez. Naquela época que nasceu aquela criança, hoje já tornou... Isso agora é de domínio público, né? É verdade. Quer dizer, o Estúdio JPV foi uma fonte irradiadora, né, da cultura são-joanense e que, de uma certa forma, esse trabalho que vocês tiveram e estão tendo de disseminar essas informações tem contribuído, de uma certa forma, para colocar São João del Rei dentro, né, desse olhar de interesse do turismo, né? Olha, vamos lá, São João del Rei tem uma cultura rica, a gente já viu muita coisa em vídeo, DVD, né? Vamos explorar isso aqui. Agora vamos falar da parte empresarial mesmo, né? Vocês guias têm um potencial enorme na mão, que quando uma agência liga e fala para vocês assim, olha, eu estou aqui com 5 ônibus, 3 ônibus, são 100 pessoas, 300 pessoas, essas 100 pessoas vão querer comer, vão querer dormir, vão querer, né? Então vão querer comprar souvenirs, comprar lembranças, comprar produtos da região. Então vocês têm na mão, né, uma carteira de comércio muito boa. Né? E somos procurados pelos comerciantes, pelos hotéis. E isso, de certa forma, é leiloado. Como é que é isso? Vocês... Não, por exemplo, os hotéis. Os hotéis, geralmente, dá 10% a gente quando a gente indica. Então, se funciona não só em São João del Rei, como qualquer país, qualquer cidade do mundo, que uma agência, quando faz uma reserva no hotel, ela já está ganhando ali em cima da clientela os 10%. Então, se eles passam por uma agência, uma pessoa que tem uma dona de uma agência 10%, eles também falam assim, não, vocês também, se indicar a minha casa aqui, vocês terão também uns 10% também. Então, os hotéis aqui de São João del Rei, qualquer um, Hotel Lenheiro, Hotel Ponte Real, quando a gente oferece estou com tantas pessoas, traz mesmo, vou te dar uns 10% para você, que vocês repassa para a agência, porque a gente, eu não tenho uma agência, eu sou autônomo, eu ganho meu dinheiro. Então, quando eu fecho um restaurante, um hotel, que a agência lá de fora procura, para me informar, eu falei, opa, meu ganho hoje eu vou ter mais. Porque eu vou receber 10% do restaurante, vou receber 10% do hotel, e além do serviço da minha diária daquela agência. Então, hoje, a minha diária, para trabalhar por 50 pessoas o dia todo, é R$200 que eu cobro. Porque eu vou ficar o dia todo, às 8 horas da manhã, às 6 horas da tarde. E não é fácil falar a história de 8 da manhã até às 6 horas, tirando 1 hora do almoço. Então, tem muitos grupos de escolas que vêm já com uma agenda, tudo que eles querem fazer. Então, eu pego aquela agenda ali, ó, esse é o período que você tem que falar, esse é o período disso aqui, esse aqui é o período, tem que acompanhar, seguindo aquele ali. E o estudante também está com a mesma folha. O que significa isso? Então, é um palestrante, né? Você está dando uma palestra. Uma palestra. Você cobra R$200 por uma palestra. Uma palestra o dia todo, quer dizer, só tirando o horário do almoço. E não é fácil. Eu já vi, chego em casa... Você sabe que o Lula cobra quantos, né? Quase 700 mil por uma palestra de 2 horas. Deixa eu ver, queria ser o Lula, viu? Então, esta parte que eu estou falando para você, realmente eu não vou deixar de falar que não ganha, porque o guia ganha, realmente, ganha comissão. Agora, tem muitas outras lojas que oferecem o abusivo, né? Então, isso tem que acabar, isso é abusivo. E realmente, há uns 20 anos atrás tinha isso. A lei da oferta e da procura. Né? Aí acabou. Graças a Deus, a Associação Comercial entrou no meio disso, conseguiu, e acabou que tinha outras pessoas abusando aí de comissão altíssima para levar só exclusivamente para ela e deixar os outros. Talvez a peça que você comprava numa loja, na outra, tinha, às vezes, 50% mais caro. Então, o turista não é bobo. O turista fala assim, por que naquela fábrica ali custa a mesma peça custa R$100, a outra 50? Então, tem coisa errada. Então, graças a Deus, já está acabando com isso. E o turista, você tem que deixar ele livre no comércio. Você não pode chegar, levar exclusivamente só para aquele dizer que aquela ali é melhor do que todos. É igual ao restaurante. Ó, senhores, nós temos restaurante aqui, foi formado 3 ou 4, mas qual é o melhor? Ó, que está na guia 4 rodas, você pode olhar ali, são esses 2. Os outros não estão, não sei qual a razão, aí é o proprietário que não colocou. Mas no guia 4 rodas, comenta sobre esse restaurante. Por favor, nos leva aquele lá, perfeitamente. Então, tem que estar aberto, não pode só ficar exclusivamente daquela pessoa. Quais são os melhores hotéis de São João del Rei? Nós temos hotéis, Hotel Lenheiro, Hotel Porto Real, pousadas, nós temos.
Mas aquelas pousadas que dá aquela comissão que eu falei para vocês com a agência, quando cai na sua mão, às vezes ganhamos um bom dinheiro aí, porque não é fácil viver só do turismo como eu vivo. Vou dizer para você, é vitória, porque eu não tenho outro ganho. Se numa semana não tem um turista me trabalhar, uma semana sem um tostão no bolso. Se ficar um mês, agora imagina 2 meses, 3 meses. E esse ano foi um dos anos piores que aconteceu na minha vida, porque a chuva atrapalhou. Muitas outras coisas. Então, não é fácil. Agora, quando vem uma comissão dessa aí, de repente, ficou 50 pessoas, você recebeu 10%, eu pego aquele dinheiro ali, eu ponho na proposta para segurar os meses de dezembro, lá, para segurar como te diz a expressão que eu ia falar aqui? Apertar o cinto. Apertar o cinto. Vicente, aqui você fez uma palestra, né? Para o nosso ouvinte aí, para o nosso telespectador aí da internet, que eu acredito que você vai estar fazendo isso aqui em vários lugares do mundo, porque muitas pessoas que acessam isso aqui esparramado pelo Brasil afora. Então, quer dizer, o seu jabá, né? Agora que você já está aí, dá os seus contatos, como é que a pessoa te encontra, quiser o seu serviço. Olha, se quiser o meu serviço, eu tenho o meu telefone é 9942-6351, DDD 32. E tem meu e-mail, que é Vicentur, o R no final, Vicentur, 2010@yahoo.com.br. São os 2 contatos aí. Se precisar do meu trabalho aqui, tenho um imenso prazer em recebê-los, seja qual for o grupo que vier aqui. Eu acho que eu estou preparado para trabalhar e atendê-los. Pode ligar a qualquer hora do dia qualquer da noite. Hora do dia da noite, 24 horas ligado o computador e 24 horas ligado o celular. Vicente, obrigado pela sua participação prazer. aqui, pela aula que você deu para a gente, né? E pela essa presença maravilhosa que é você aqui em São João del Rei. A TV Del Rei, né, orgulhosamente agradece, você que está nos assistindo também, acredito que tenha gostado de conhecer o Vicente. E sempre quando a gente tiver a oportunidade, trazendo o Vicente aqui de novo. Obrigado. Um bom dia aí. Espero aí recebê-los na minha cidade aí com muito carinho, com muito amor e poder atendê-los vocês aí. Muito obrigado e um bom dia. Então vamos deixar vocês com aquela vinhetinha nossa, né, mostrando a cidade que o Vicente mostra para todo mundo, que é a nossa São João dos Queijos, né, Vicente? Isso, São João dos Queijos. São João dos Queijos. Fique com Deus. São João dos Queijos, meninas do Minas, das canções dos beijos, carnavais imortais, esquinas dos desejos, seresteiros felizes, coqueiros chafarizes, lenheiro, ponte da cadeia, igreja lua cheia, bandeja de ouro, estanho e prata, reprenda serenata, jamais esquecerei das famosas vetas Del Rei. Maria Fumaça, coreto na praça, segredo sermão, sinos e procissão, de Tiradentes a Tancredo, berço da liberdade, dos Viegas Lombardi, terra do Chafi, da felicidade.